criança, como é que o casal vai continuar sendo casal? Essa é uma questão que precisa ser pensada, né? E ambos têm que distribuir essa responsabilidade também com a criança. Ah, mas o meu filho dorme tarde, meu filho não tem horário. Mas essa rotina começou quando de dormir tarde? Essa rotina precisa acabar. A criança precisa ter horário para se alimentar, para dormir, justamente para ela entender que o momento dela na casa tem um momento que ele acaba. Ela não tem que ser o centro das atenções o tempo inteiro. Ah, mas ele não tem sono. Vai com ele pra cama, filhinho, agora tá na hora de dormir, tá? Vou contar uma historinha, agora você vai descansando. Pega um bonequinho, ó, esse aqui é o bonequinho do sono. Fica com ele, fazendo carinho nele, que daqui a pouco o soninho vem. Sejam criativos. A gente que é o adulto da história. A gente tem que saber dominar isso. E como é que o homem, ele pode ter a iniciativa, assim, nessa questão, né? Porque a gente vê sobre o porpério, né? E eu tô falando da questão do porpério. Muitos homens ficam naquela de, poxa, aqui depois teve os 40 dias e tem gente que depois dos 40 dias a mulher ainda não consegue, né, ter uma vida sexual ativa, normalizada, e às vezes o homem pressiona, fica pressionando e aí gera já um conflito entre o casal. Como é que o homem ele pode agir nesse momento? Qual seria a tua dica, assim, para ter essa iniciativa que você falou, né, de criar um momento propício para o casal e também de passar por essa fase do porpério? O puerpério é uma fase muito difícil para todo mundo dentro da casa. É difícil para a criança, é difícil para o pai, é difícil para a mãe. É uma adaptação a um novo ser, a uma nova rotina. A mulher a um novo corpo, porque a mulher se acostumou com um corpo que cresceu durante a gravidez e ela ainda está olhando esse corpo muito grande. É uma barriga grande, é um peito grande, é uma bunda grande, é tudo grande. Então, é um acostumar-se. Então, a mulher primeiro precisa entender que o corpo dela mudou, mas que a essência dela continua a mesma. E o homem, ele precisa perceber como esta mulher está se vendo e elogiar essa mulher. Porque ali tem uma mulher e tem uma mãe. E a mãe está muito cansada. A mulher fica totalmente apagada nesse momento. Nossos hormônios estão totalmente direcionados para produzir leite. Então, a nossa cabeça só pensa na cria. Algumas mulheres têm ainda um desejo sexual nesse período, são raras, mas a maioria, o desejo é de alimentar a cria, de descansar para no dia seguinte ter produção de leite para alimentar a cria de novo. Esse é o processo e isso é biológico, isso é físico. Nenhuma mulher escolhe passar por isso dessa maneira. É algo que a gente simplesmente sente. E se você pensa em sexo, fala, eu não tenho nem energia para isso, porque eu estou tão cansada. E aí vem a questão do sexo, que não é só a penetração. O sexo começa numa massagem no pé, o sexo começa num chazinho morno, o sexo começa num carinho no corpo dessa mulher, não uma carícia específica em órgão genital, mas um carinho, uma massagem no ombro, um carinho no cabelo, um cafuné. O sexo começa aí. O sexo começa na pergunta: você está pronta? Você está pensando em sexo? Você tem desejo sexual? A gente pode se tocar, mesmo que não seja para uma penetração, para um sexo oral. Tem mulheres, inclusive, que fazem sexo anal para satisfazer o marido e não tem a mínima vontade. Então, assim, eu imagino a dor, porque é complexo de uma maneira simples. Imagine dentro de um pós-parto imediato, dentro de um puerpério. E vamos falar o seguinte: o puerpério completo, ele só termina 1 ano e meio depois do nascimento da criança. Então, assim, a gente não está falando dos 40 dias só, a gente está falando de 1 ano e meio que essa criança nasceu, que esse corpo interno vai estar realmente recuperado. Que aí conta os 9 meses que a criança ficou, mais uns 5 a 6 meses que a mulher precisa para o corpo dela se reorganizar. Então, o sexo, ele tem que vir daqui, mas ele também é físico. Muitas mulheres têm muito desejo, depois de 2 meses e meio, 3 meses, a criança já está com uma rotina de mamada, o seio já está um pouco menos inchado, a gente já tem mais ou menos uma noção quando o peito está enchendo de leite, porque a gente sente. Então, esse diálogo todo tem que trocar com o marido.
Por quê? O marido não sabe, no corpo dele não mudou nada. Ele não tem nenhum tipo de modificação hormonal, para ele continuou a mesma coisa. E aí vem uma loucura que os médicos falam: você precisa transar durante a gravidez muito para poder ajudar no parto, para poder estimular, tem que ter muita atividade sexual. E aí o casal vem numa atividade sexual intensa. Aí a criança nasce, acabou. Agora é 2 meses sem. E aí, como Até faz? porque tem mulheres que durante homem? a gravidez têm muito desejo, né? Então, isso intensifica, né? E aí uma gangorra que perde totalmente o equilíbrio, porque o cara tava aqui e a mulher tava aqui junto com ele. Aí a criança nasce, a mulher desce e o cara continua lá. E aí, como faz? Como que a gente organiza isso? Uma coisa importante é a mulher convocar esse parceiro para o cuidado com o bebê. A gente amamenta, mas e pegar o bebê no berço pode ser algo que o pai faça. Tocou o despertador, a criança chorou, pega o bebê, traz para cá, troca a fralda e me dá para eu amamentar. Porque aí ele vai estar também incluso nesse processo. É algo que os dois precisam conversar. Os dois precisam se tocar. E é se tocar mesmo, é entender a diferença do corpo. Muitas mulheres não querem nem se olhar depois que tem bebê. E aí, como ela vai estar aberta para uma sexualidade com o parceiro se ela tem vergonha do corpo dela?